medidas de avaliação em educação física, tratar sobre anamnese em avaliação física, para trazer, eu acredito que vocês já tenham participado de anamneses, não só dentro da educação física, mas em consultas clínicas, alguém que tenha feito uma consulta médica, é possível que já tenha realizado uma anamnese, né? Ou mesmo numa consulta de nutricionista, na fisioterapia. Então, as mais diversas áreas da saúde, elas vão ter, dentro do seu processo de avaliação, elas vão ter essa primeira etapa, chamada de anamnese. Então, no primeiro momento, eu poderia dizer para vocês que a anamnese é uma entrevista dirigida entre o profissional avaliador e o seu avaliado. Então, nós vamos levar para o campo da educação física, do ponto de vista da origem da palavra, a gente vai para Grécia, a gente vai para o grego, entender que a anamnese tem a ver com trazer de novo à memória ou simplesmente lembrar de coisas que se passou ao longo da nossa vida. Então, a anamnese tem a ver com lembrança, com recordar, com recordatório, tá? Então, do grego aná, trazer de novo, mineses, memória. Então, entender essa origem da palavra para que vocês possam desenvolver boas entrevistas, bons roteiros de anamnese, para que as informações sejam úteis dentro desse processo de avaliação física e de programas de exercício físicos ou atividade física em educação física, ok? Então, eu vou trazer uma abordagem não só aplicada para a educação física escolar, já que nós estamos em uma turma de licenciatura, mas o entendimento dentro de medidas de avaliação que eu vou trazer para vocês é sempre nesse sentido mais amplo de pensar como se faz na escola, mas que também possa ser entendido os outros setores de atuação profissional da educação física, como poderia ser feita essa anamnese dentro da avaliação física. Então, a anamnese, eu poderia dizer para vocês que é o ponto de partida, que é a primeira fase de uma avaliação física. Ela é importante não só pela coleta de informações, que vai ser realizada, que vai ser por parte do avaliador, né, vai ser importante para esse processo, mas ela também promove uma ligação mais estreita entre o profissional que está avaliando e o seu avaliado. Então, é muito comum que o profissional de educação física que vai desenvolver uma avaliação física, ele esteja preparado e que seja conhecedor de uma rotina de elaboração de instrumento ou de questionário ou de entrevista. Como é que se elabora uma boa entrevista ou um bom questionário? Então, são fases preliminares nesse processo de anamnese que faz com que nós, enquanto profissionais de educação física, tenhamos que estudar e nos debruçar até em outras áreas do conhecimento para que a gente possa, de fato, estar apto a selecionar as melhores perguntas e a perguntar de uma forma ética, de uma forma correta, onde que a gente possa ganhar a confiança dos nossos avaliados. Então, o Cecchini, ele traz para nós, o Fábio Cecchini, ele traz essa visão da anamnese como uma etapa inicial da avaliação física que também serve para aproximar e para humanizar a avaliação física entre as pessoas que estão envolvidas. Ou seja, o profissional da educação física, nesse sentido, como avaliador, e os seus alunos, clientes, atletas ou alguém que está procurando por um serviço de preparação física ou de educação física num contexto geral, ok? Então, é a parte importante da avaliação física, estabelece essa relação de confiança, anteriormente falada por mim, entre avaliador e avaliado, e também deve ser uma ferramenta de diagnóstico
preliminar para que o profissional possa fazer a sua intervenção, seja por meio de uma prescrição de exercício físico dentro de um programa qualquer de atividade física, ou até mesmo dentro de um programa de educação física escolar. Então, a gente vai entender a anamnese dentro de um processo de avaliação física, seja para a área da educação física não formal, ou seja, preparação física, prescrição de exercícios físicos, ou dentro da educação física na sua característica mais formal, que é dentro da escola, por meio da educação física escolar. Então, é importante que essas informações sejam coletadas dentro da anamnese, para que nós tenhamos não só informações que irão ajudar no formato de programa de educação física que será oferecido, mas que também nós tenhamos segurança de atuar com os nossos avaliados, sabedores de uma série de questões que fazem parte da vida de cada um, ok? Então, inicialmente, eu trago para vocês o que seria a anamnese, de uma forma mais aplicada. Eu sempre gosto de trazer exemplo. Então, eu poderia perguntar para qualquer um de vocês que estão assistindo essa aula nesse momento. Vocês, enquanto gestores, ou se vocês fossem proprietários de uma escola ou proprietários de qualquer outro local que oferecesse um serviço em educação física, seja na preparação física, na prescrição de treinamento ou qualquer outro formato do profissional da educação física. Eu poderia perguntar, vocês contratariam um funcionário que vocês não tivessem nenhuma informação sobre essa pessoa, que vocês não soubessem nada sobre ele, que vocês não tivessem tido acesso ao seu currículo? Vocês contratariam alguém dessa forma, sem saber o que esse profissional quer dentro desse trabalho que ele está nesse momento buscando? Então, certamente a resposta seria não. Então, quando a gente vai, nesse exemplo, quando a gente vai contratar alguém para trabalhar conosco, nós devemos sim saber o máximo de informações possíveis para que essa pessoa venha trabalhar de uma forma segura e que nós possamos, de fato, trazer para a nossa empresa alguém que seja capaz de oferecer o que nesse momento a gente precisa. Então, a anamnese é esse primeiro contato que eu tenho com o meu aluno, um aluno que eu não tenho muitas informações, então é uma triagem inicial, onde eu vou saber uma série de questões que são importantes, onde eu vou traçar um perfil dessa pessoa para que eu possa oferecer a ela um produto chamado educação física segura. Então, o propósito principal de se entender a anamnese, que eu quero trazer para vocês, é o que é que vocês precisam colocar nessa entrevista, é o que é que vocês precisam buscar de informações que serão úteis para um trabalho seguro e eficiente dentro de educação física. Então, esse é o nosso propósito maior. Então, entendendo que o que é uma anamnese? A anamnese é uma entrevista dirigida entre um profissional da área da educação física ou de outra área com o seu avaliado, onde ele vai fazer esse avaliado recordar da sua história de vida e trazer informações úteis para um programa de exercício ou para um programa de saúde. De maneira bem simples, é uma primeira etapa dentro de avaliação física e que estreita a relação, sim, entre o profissional e o seu avaliado. Então, o exemplo anterior, ele trouxe para nós esse entendimento que, para que serve a anamnese? Serve para que eu conheça, seja o meu aluno, ou no exemplo anterior, seja um funcionário que eu quero contratar, e aí é um exemplo hipotético, apenas para que vocês entendam que a anamnese ela é importante nesse sentido, no sentido de esclarecer para nós com quem nós estamos desenvolvendo ou iremos desenvolver um trabalho. Então, ela serve justamente de maneira bem simples, como já foi colocado, né, em síntese,
é uma entrevista que tem por objetivo trazer de volta à mente ou fazer com que vocês recordem coisas da história da vida, fatos que aconteceram relacionados a uma série de questões e de fatores importantes, no nosso caso, relacionados à saúde, ok? Que vai incluir não só o histórico da saúde daquele avaliado, como também vai retratar o estilo de vida que essa pessoa tem, ou também enfermidades que essa pessoa possa ter tido, ou também fatores de risco, ok? Então, para início de conversa, acredito que vocês estão conseguindo entender dessa necessidade. Digamos que chegue para vocês 2 pessoas que buscam um serviço em educação física. Vocês não conhecem essas pessoas, mas de início elas apresentam os mesmos objetivos. Elas querem melhorar o condicionamento físico e procuram vocês enquanto profissionais de educação física ou até mesmo no exemplo da escola. Nós temos 2 alunos que, a princípio, apresentam características físicas semelhantes, mas que têm toda uma história de vida diferente e que é desconhecida para vocês enquanto profissionais de educação física. Então, vocês têm 2 decisões a tomar. Fazer a avaliação física, incluindo uma anamnese, para que eu possa conhecer esses alunos ou essas pessoas que estão procurando um serviço em educação física, ou eu posso ignorar isso e simplesmente, de uma forma generalizada, desenvolver um trabalho com essas pessoas, que certamente não será um trabalho seguro e nem dirigido às necessidades individuais. Então, a serventia da anamnese é trazer informações para vocês desenvolverem um trabalho seguro e dirigido às individualidades de cada pessoa. Primeiro princípio do treinamento esportivo, individualidade biológica. Então, se nós não fazemos uma anamnese, a gente acaba não seguindo o primeiro princípio da educação física, vamos dizer assim, que é entender cada pessoa, conhecê-la, saber das suas necessidades, pontos fortes, fracos, uma série de informações clínicas, morfológicas, funcionais e de estilo de vida, para que assim eu possa desenvolver o meu trabalho da melhor forma, dando os melhores resultados a essas pessoas. Então, o exemplo dos alunos que buscam condicionamento físico, digamos que um dos alunos seja portador de hipertensão. Então, eu tenho um aluno hipertenso e o outro normotenso. Se eu não faço uma anamnese, eu não consigo fazer essa triagem, eu não consigo identificar esse problema. Percebam da importância, a anamnese é trazer essas informações para vocês trabalhar de forma segura. Ok? Então, uma coisa é eu ter um grupo de alunos e desenvolver um trabalho de forma generalista, desconsiderando as individualidades. Isso é muito comum na área da educação física ou até em outras áreas da saúde. O profissional, por uma série de razões, não poder fazer a avaliação e também não ter o mínimo de informações para desenvolver o seu trabalho. Mas, por necessidade de mercado, muitas vezes, esse trabalho vai sendo desenvolvido. A gente poderia pensar como é que se faz. Poderíamos pensar como o profissional da educação física atua dentro dos locais de prática de exercícios físicos, como, por exemplo, as academias de ginástica, de musculação, de preparação física, onde o número de pessoas é sempre muito elevado, dependendo dos horários, os horários trazem sempre salas muito cheias de pessoas que buscam por algum objetivo dentro daquele ambiente de prática de atividade física. Imaginem que um profissional não tenha esse controle de conhecer cada uma dessas pessoas, ou seja, ele não fez uma anamnese. Então, o caminho correto é
fazer uma anamnese completa e nós vamos, a partir dos conteúdos dessa aula, entender como que seria importante colocar determinadas perguntas dentro de um formulário de anamnese, ok? Então, é claro que é mais seguro fazer uma anamnese com uma série de perguntas que possam levar vocês a terem eficiência na atuação enquanto profissionais da educação física e que esses avaliados estejam seguros quanto a todos os procedimentos que serão realizados em relação às características biológicas e individuais que essas pessoas têm. Então, de maneira geral, para não ficar nenhuma dúvida, a anamnese, o pressuposto da anamnese é levar ao professor ou ao profissional o conhecimento, e eu gosto de utilizar o termo da vida, aspas, da vida do seu aluno. Então, nós temos que ter um conhecimento da vida que o nosso aluno levou e leva até aquele presente momento com que nós estamos ali lidando com ele. Ok? Então, se alguém perguntar para vocês, justifica a importância da anamnese, para que serve a anamnese? Serve justamente para isso, para que vocês tenham o conhecimento pleno do seu aluno. O que é que ele pode e o que é que ele não pode? De maneira geral, a partir das informações que são cedidas na anamnese, o profissional vai ter mais segurança e mais capacidade de desenvolver um melhor trabalho possível e de entregar para essa pessoa, seja um aluno de academia ou um aluno de escola, um trabalho seguro, bem elaborado e individualizado, levando em consideração cada uma daquelas pessoas que fazem parte daquela turma de alunos que vocês irão desenvolver um trabalho. Agora a gente vai levar um pouquinho mais adiante. Então, o primeiro momento, o que eu quis mostrar para vocês, é o que seria a anamnese. A gente já entende a anamnese como um recordatório, é lembrar o que passou, coisas que passaram na nossa vida. Nós vamos levar essas informações para o nosso avaliador, para que ele possa desenvolver um trabalho individualizado, considerando cada uma dessas pessoas. Agora, o que é que a gente precisa colocar nessa anamnese? Eu vou trazer para vocês um roteiro de fatores que foram elaborados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Eu estou apresentando uma publicação de 2010. Essa publicação é até anterior a 2010, mas existem constantes atualizações. Quando eu formulei uma anamnese para vocês, chamada anamnese didática, ou seja, o objetivo daquela anamnese era que vocês se familiarizassem com uma série de perguntas que estão relacionadas com uma série de questões da vida individual de cada um e que deve constar em um formulário de entrevista. Então, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, 9 fatores são fundamentais. E eu vou trazer para vocês, de maneira dialogada, cada um desses fatores, lembrando que esse tema ele é um tema que não acaba nessa aula. Nós iremos desenvolver ao longo de todo o processo da medidas e avaliação. A gente vai estar a toda hora levando essas informações de anamnese a serem relacionadas com outras informações que serão coletadas em medidas e testes específicos para outros parâmetros ou para outras variáveis, ok? Primeiro grupo de questões que devem ser pensado e colocado em uma anamnese é o diagnóstico clínico. Os profissionais da educação física, não é do alcance do profissional da educação física fazer uma avaliação clínica, mas ele precisa ter informações de diagnósticos clínicos que podem ter sido recentemente ou anteriormente realizados pelos seus alunos, nesse sentido, pelos seus avaliados. Então, a gente precisa entender uma série de questões clínicas
que dizem respeito à vida dos nossos alunos, ou, nesse caso, avaliados. Então, por exemplo, doenças que podem ter acometido aquela pessoa ou que acometem aquela pessoa, elas devem ser identificadas pelos profissionais da saúde, nesse caso, em especial, o profissional da educação física. Então, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, uma série de questões clínicas devem ser identificadas. Não só doenças. No caso das mulheres, gravidez, alergias são importantíssimas, a identificação de alergias. Ou seja, todo esse perfil clínico deve ser identificado em perguntas eficientes. Então, mais adiante, nós vamos entender que nós precisamos de uma anamnese que seja aplicada de uma forma organizada, que traga informações úteis, mas que o tempo para que ela seja realizada não seja tão longo. Então, esse diagnóstico clínico, essa triagem clínica de uma série de questões relacionadas com esse processo de doença e de saúde do meu aluno, do meu avaliado, vocês devem buscar as melhores perguntas, e aí a gente vai lembrar da nossa aula anterior, o conceito de validade. Validade é quando eu vou buscar um instrumento que, de fato, ele possa medir o que se propõe. Então, para que eu entenda, para que eu possa traçar um perfil do diagnóstico clínico do meu aluno ou da minha aluna, eu tenho que buscar perguntas que sejam eficientes, que possam me dar um panorama ou um perfil mínimo suficiente e seguro para que eu possa colocar na minha anamnese, para que eu possa identificar essas questões e que possa utilizar dentro da prescrição ou do programa de educação física que eu pretendo propor. Então, dentro de uma série de questões, vocês irão buscar formular perguntas que possam identificar, mas que, ao final, o nosso formulário de anamnese não fique tão longo. Ok? Até porque outros fatores serão incluídos, como, por exemplo, o histórico de sintomas. Então, vocês têm, por exemplo, tem pessoas que sentem alguns desconfortos, tem pessoas que sentem palpitações cardíacas, tem pessoas que sentem dores. Então, esse histórico de sintomas já é um outro bloco de informações que eu posso dissociar daquele diagnóstico inicial clínico, que eu estava, talvez, buscando apenas identificar uma série de doenças que, porventura, possam ter sido, podem ter acometido aquela pessoa. Então, conhecer essas doenças, identificar esses problemas, vamos dizer assim, epidemiológicos, né? Conhecer o histórico de sintomas. Se vocês têm um aluno que, na anamnese, alega que sente dores fortes nos ombros, essa informação será útil para o envolvimento que vocês irão fazer com que essa pessoa tenha com os exercícios físicos? Será que eu irei utilizar dessa informação de dores nos ombros para, talvez, passar algum tipo de exercício que possa minimizar ou que possa prevenir que essas dores possam ser maiores? Ou até mesmo eu posso selecionar alguns exercícios que possam ficar fora daquele programa que eu havia no primeiro momento pensado? Então, percebam o link das informações coletadas na anamnese com a postura que vocês irão adotar dentro de um programa de educação física que pode ser prescrito por vocês ou por outro colega que esteja atuando conjuntamente com vocês dentro de um ambiente, ok? Então, outras informações que são importantes, e eu vou passar um pouquinho mais de forma sucinta, porque mais à frente a gente vai novamente retomar. Então, como eu falei, diagnóstico clínico de enfermidades ou de questões clínicas que foram vividas por aquela pessoa, históricos de sintomas são importantes constar na anamnese, alguma doença mais recente, e aí eu me refiro a doenças crônicas, a gente não considera doenças de características mais agudas, como, por exemplo, viroses, gripes,
mas as doenças crônicas, tá? Algum diagnóstico mais recente de alguma doença crônica, por exemplo, digamos aí, um desequilíbrio nas taxas de colesterol, de triglicerídeos, poderia caracterizar uma dislipidemia. Ou seja, se alguém alega que recentemente teve esse diagnóstico e está procurando um programa de educação física ou de exercício físico para, de alguma forma, minimizar esse estado patológico, então essa informação é muito importante para vocês, ok? Só a título de exemplo, as dislipidemias poderiam entrar como exemplo. Alguma cirurgia foi realizada mais recentemente? Alguém que fez uma cirurgia, por exemplo, no joelho? Isso é uma informação útil que vai guiar o trabalho do profissional a partir do conhecimento que ele tenha dessa informação. Alguma internação por alguma outra razão de enfermidade? Então, é importante que se identifique esse bloco de informações e se coloque na anamnese. Problemas ortopédicos são fundamentais. Percebam que, até agora, todas as informações que eu estou trazendo, que são recomendadas pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, até o presente momento, está relacionado com as questões epidemiológicas e clínicas. Então, é importante que se saiba algumas limitações que esse aluno ou essa aluna possa ter a partir de problemas ortopédicos. Ok? Então, por exemplo, se vocês fossem atuar com pessoas de mais idade, problemas como artrose, como artrite, devem ser identificados em uma anamnese para que vocês possam dirigir as ações de prescrição de exercícios físicos para essa pessoa, considerando esses problemas ortopédicos, ok? Medicação e alergia, já foi falado anteriormente, pode também entrar no diagnóstico clínico ou pode ser colocado e formulado questões específicas. Então, uma pergunta simples que é decisória. Vocês usam algum tipo de medicação no presente momento? De uso crônico, tá? Vamos entender sempre esse uso de medicação de forma crônica. Vamos entender o crônico como, por exemplo, nos últimos 3 meses. Então, é um uso que a gente pode considerar crônico de uma determinada medicação e que pode ser uma informação útil para o profissional avaliador. As alergias também são fundamentais. Então, quando vocês procuraram um programa de exercício físico, alguém perguntou para vocês se vocês estavam tomando alguma medicação, se vocês eram alérgicos a alguma coisa? Então, vocês devem incluir questões com essa natureza dentro de uma anamnese, sendo sabedores que essas informações elas são imprescindíveis, elas fazem toda a diferença, ok? O histórico familiar de doenças. Vocês têm casos na família, componentes hereditários de doenças cardiovasculares, de hipertensão, de diabetes. Então, é importante que se saiba sobre isso. É importante que o profissional da educação física tenha esse conhecimento para que trabalhe de uma forma segura. Uma outra questão importante. Histórico do trabalho. Que tipo de trabalho vocês realizam? Que tipo de ocupação o meu aluno ou aluna desenvolve? Qual a importância de saber a ocupação profissional de alguém? Saber o quanto essa pessoa ela é ativa fisicamente ou não no seu ambiente de trabalho. Existem profissões que têm características muito laborais. Ou seja, as pessoas passam o dia ou a maior parte do dia no trabalho de uma forma que não despende muita energia, porque está normalmente com pouco movimento. Está mais ou menos aquela pessoa que trabalha em escritório, que está sempre sentada ou desenvolvendo uma atividade laboral, seja num computador ou em outro equipamento. Então, é importante que nós saibamos sobre isso, ok? Dentro do ambiente escolar, talvez uma questão como essa não seja tão relevante como dentro de uma outra anamnese para um outro tipo de característica de alunos. Mas é importante que a gente entenda o quanto que o nosso aluno ele é ativo fisicamente fora da educação física escolar ou fora daquele programa de exercício físico
que nós ali estamos desenvolvendo com essa pessoa. Ok? Então, é importante saber o quanto o nosso aluno ou aluna ele é ativo fisicamente. E a profissão ou a ocupação que ele desenvolve sinaliza, de alguma forma, para nós essa característica. Em relação à prática de exercícios físicos, uma outra questão importante que deve estar contida em uma anamnese. Quanto tempo o nosso aluno não faz atividade física ou participa de algum esporte? Ele é sedentário? Ele é pouco ativo? Ele é ativo? Ele é muito ativo? Ele é atleta? Então, é importante que nós coloquemos dentro de um formulário de anamnese questões que possam identificar sobre a prática de exercício físico ou a prática de atividade física, incluindo também as barreiras. Barreiras são alguns fatores que podem inibir uma pessoa de praticar exercício físico, que pode dificultar alguém de participar de um programa de atividade física. Então, é importante que a gente também tenha informações suficientes para que identifique sobre esse nível de prática de atividade física. E, por fim, a última recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte é que a gente possa entender na anamnese um pouco de hábitos de vida dos nossos alunos. Em outras palavras, o estilo de vida que ele leva em relação à alimentação, em relação ao nível de estresse, de ansiedade, as questões emocionais, por exemplo, em relação ao tabagismo, em relação a comportamentos preventivos, aos relacionamentos sociais. Então, esse bloco enorme de informações, ele deve estar contido em uma anamnese, porque vai trazer informações úteis dentro desse processo de elaboração de um programa de exercício físico. Então, inicialmente, as informações que eu trago para vocês é que, ao pensar um conjunto de perguntas para serem colocadas em uma anamnese, levem em consideração todas essas recomendações, todos esses fatores que devem ser incluídos segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é acatado pelas principais entidades e organizações de saúde do mundo. Em relação aos componentes da anamnese, e aí eu vou buscar no Sechine também as suas ideias em relação ao que deve constar em uma anamnese, lembrando que nós devemos levar como referencial as informações do Colégio Americano de Medicina do Esporte. De maneira a dividir essas informações, o Sechine ele traz que nós podemos entender a anamnese como dividida em 3 blocos. Um bloco onde nós vamos ter informações gerais, ou seja, perguntas relacionadas a uma série de fatores da história de vida dos nossos alunos e alunas que não estão relacionadas especificamente à área da educação física, ok? Nós temos também perguntas específicas, ou seja, sobre o histórico da prática de atividade física. Como eu falei anteriormente, é um dos blocos de informações que são importantes, ou seja, conhecer especificamente qual a experiência e qual a intimidade que os meus alunos têm com a prática de exercício físico, ok? E também conhecer fatores chamados de barreiras, que são alguns determinantes que acabam fazendo com que as pessoas não façam a atividade física ou que tenham uma dificuldade maior de realizar a atividade física. E aí nós temos no terceiro bloco informações clínicas, que são todas aquelas informações que estão relacionadas com as doenças, com um conjunto de doenças, ok? Com a história de sintomas, com o uso de medicamentos, com alergias e com uma série de questões que estão voltadas às questões clínicas e epidemiológicas do meu aluno. Então, a informação do Sechine é só para organizar melhor aquele conjunto de 9 componentes colocados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte
e que o Sechine divide em 3 grandes blocos. Perguntas de natureza geral, perguntas de natureza específica, ou seja, aplicadas à área da educação física, e perguntas de natureza clínica, ok? Agora eu vou trazer para vocês. Vocês já conhecem a origem do termo de anamnese, que tem a ver com lembrança, né? Vocês já sabem para que serve, pelo menos em linhas gerais. Eu já fiz as minhas colocações. Vocês já identificaram o que é que precisa constar em uma anamnese, pelo menos a indicação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Agora, digamos que eu irei solicitar que vocês elaborem um questionário que será a anamnese. Então, o primeiro ponto, a primeira dúvida que vocês poderiam ter, esse questionário pode ser elaborado pelo avaliador, baseado em uma série de informações que o profissional acha útil e que ele vai buscar elaborar perguntas para que possa obter essas respostas, ou esse questionário ele tem que ser já elaborado e publicado e validado por outros autores. Então, é uma dúvida importante. Alguém poderia ter me perguntado: posso pegar um questionário pronto para aplicar ou eu tenho que elaborar enquanto avaliador e profissional da educação física? A resposta é muito simples. Vocês podem utilizar das duas formas. Então, muito simples a resposta. Vocês podem se utilizar de questionários prontos, de instrumentos que já foram validados. E é muito normal que vocês possam identificar vários questionários que podem dar respostas para vários fatores ou para várias informações que são úteis para o avaliador. Por exemplo, para saber a prática de atividade física, eu posso pegar um instrumento, por exemplo, que vocês conhecem, um questionário que é um inquérito para medir a prática de atividade física, o chamado IPAC. Eu posso pegar uma versão curta do IPAC, aplicar os meus avaliados e classificá-los em sedentários, pouco ativos, ativos ou muito ativos. Ou seja, esse questionário pronto e que já tem uma validade na literatura, ele vai me dar uma informação segura do nível de atividade física do meu aluno. Mas eu posso buscar nesse questionário uma pergunta ou algumas perguntas e eu posso elaborar o meu próprio instrumento, ou seja, a minha própria ficha de anamnese, incluir na atividade física questões do IPAC, que não é necessariamente o IPAC na sua íntegra. Eu posso apenas por uma pergunta de um questionário validado, eu posso trazer para o meu instrumento, para o meu compilado de perguntas que eu, enquanto avaliador, estou elaborando, porque eu acho que essas perguntas elas têm validade para trazer boas respostas, e eu posso fazer o meu próprio instrumento. Então, é importante que vocês entendam isso. Vocês podem buscar, imaginem que vocês irão utilizar na anamnese um questionário pronto para atividade física, um questionário pronto para medir hábitos alimentares, para medir o nível de estresse, porque nós temos questionários que classificam ou que avaliam os níveis de estresse emocional, que medem a ansiedade pela percepção individual de cada um. Temos questionários para medir dor, para avaliar o sono e a qualidade do sono. Então, nós temos questionários para quase todas as capacidades ou variáveis que serão avaliadas. Mas dá para juntar todos esses instrumentos e colocar na minha anamnese só se vocês tivessem um tempo muito prolongado para aplicar essa anamnese. E talvez nem fosse adequado. Então, parece que é mais adequado elaborar uma anamnese, um questionário, onde vocês irão incluir diversas características de perguntas
para os diversos fatores que são importantes de serem conhecidos, para que vocês entendam a história de vida do aluno ou da aluna, o que o Sechine fala de questionários inteligentes. O Sechine chama questionários elaborados pelo avaliador, ele acredita que esses questionários de anamnese devam ser inteligentes. Eu chamo de questionários eficientes e úteis. Ou seja, o tempo para fazer uma anamnese, dificilmente vocês terão mais que 30 minutos para elaborar uma anamnese. Detalhe, a maioria das avaliações físicas nem duram esse tempo todo. Então, como é que vocês irão realizar uma avaliação física com uma anamnese tão longa, sendo que vocês têm outras variáveis, outras capacidades que serão avaliadas? Então, vocês precisam ponderar, ter o bom senso e entender o contexto que vocês estão inseridos enquanto avaliadores físicos. Então, teoricamente, eu posso dizer para vocês que vocês devem elaborar uma boa anamnese contendo um número entre 10 a 12 perguntas que possam ser representativas de uma série de fatores importantes e que são recomendados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, evitem questionários longos que tornem aquela avaliação física cansativa e chata para os avaliados, e muitas vezes uma série de perguntas que estão ali, elas nem vão ser, talvez, tão representativas para o trabalho que será desenvolvido. Então, vocês devem buscar elaborar um instrumento de anamnese que seja eficiente. Vocês podem buscar em outros questionários prontos algumas perguntas que são úteis e vocês podem elaborar o próprio formulário de anamnese. Nesse sentido, vocês irão achar muitos instrumentos para avaliar e para medir muitas variáveis. Então, se eu posso deixar como estratégia nesse momento, é que vocês incluam entre 10 a 12, até 20 perguntas poderiam ser consideradas um número suficiente que envolvesse temas relacionados à parte geral, específica e clínica do avaliado. Vocês devem ter percebido no formulário de anamnese que eu elaborei de forma, vamos dizer assim, didática, para que vocês pudessem se familiarizar, vocês vão perceber que tem questões que vocês podem associar com todos os componentes que eu apresentei anteriormente, que são sugeridos pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Algumas questões podem ter ficado de fora? Sim, com certeza. Outras poderiam ser acrescentadas também. Vai depender muito do tipo de anamnese e da necessidade que vocês têm de fazer uma avaliação física com um determinado grupo de pessoas que tem características que devem ser essas consideradas dentro desse processo de montagem e elaboração de uma boa anamnese. Então, vocês não podem desconsiderar os avaliados e o cenário que vocês estão inseridos. É na escola, é na academia, é na preparação física, é num clube. Então, quem eu vou avaliar é sempre o ponto primordial, e as condições que vocês têm para avaliar também devem ser consideradas para que vocês tomem a decisão na elaboração da anamnese. Lembrando que tem avaliações físicas que vocês vão ter como tempo total 10 a 15 minutos. Então, eu posso fazer uma anamnese em 5 minutos de uma forma eficiente e que possa buscar o máximo de informações que sejam úteis para o meu trabalho de avaliador. E aí eu vou trazer para vocês, para a gente até dar um fechamento nessa aula, em relação à anamnese que foi elaborada e que vocês realizaram essa atividade. Então, eu, baseado em uma série de fatores que são estabelecidos pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, eu elaborei um instrumento de anamnese a partir das nossas necessidades. Necessidades
meramente didáticas e pedagógicas para que vocês entendam. Então, a gente inicia a nossa anamnese com dados pessoais. Então, a identificação, gênero, data de nascimento, e aí nós temos outras questões que identificam a pessoa, e aí a gente já chega em questões de natureza de diagnóstico clínico. Lembrando que uma questão que poderia ter sido colocada em dados pessoais, nós poderíamos ter colocado, dependendo do perfil da nossa clientela, por exemplo, qual a sua ocupação profissional. Eu levei em consideração que vocês são estudantes. Esse formulário, ele é um formulário didático que foi elaborado para fins de estudo. Se vocês estivessem elaborando uma anamnese para um outro público-alvo, é possível que eu dissesse para vocês, incluam a profissão, para que vocês entendam que características essas pessoas têm quando estão nas suas ocupações profissionais. Entenderam? A importância da pergunta profissão e que ela não está na anamnese que foi elaborada para vocês por uma questão muito particular. Questões sociodemográficas, questões de renda familiar, questões outras que estão relacionadas com as questões demográficas, a própria característica das residências, dos domicílios, às vezes elas podem ser importantes em uma anamnese dentro de um processo de investigação da pessoa. Ok? Percebam que não tem uma receita pronta e acabada. Vocês vão ter sempre que elaborar a anamnese com base em quem vai ser o avaliado e aquele conjunto de características que envolvem todo esse processo de avaliação. Então, nós temos aí informações relacionadas ao diagnóstico clínicos, né? Em caso de ter o diagnóstico de alguma doença, vocês iriam assinalar, por exemplo, eu poderia ter assinalado aí alguém que poderia ter hipertensão ou alguma doença renal. E aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico de doença, assinalaram a alternativa de nenhuma doença. Então, eu vou passar um pouquinho mais adiante para a gente transformar essa anamnese em um estudo de caso, para que vocês entendam concretamente a importância de se fazer uma anamnese, o quanto ela é útil dentro desse processo de avaliação física, em relação às alergias, em relação aos problemas ortopédicos e em relação ao uso de medicamentos. Se essa anamnese fosse elaborada com fins de aplicação em um serviço onde o profissional da educação física está inserido, eu chamo a atenção de vocês para algumas questões. Primeiro, identifica a alergia. Se a pessoa diz que tem, se ela marca sim, que tipo de alergia? É importante que haja no formulário de anamnese um espaço reservado para vocês registrarem que tipo de alergia. Não basta apenas saber se tem ou não. Esse formulário, como eu coloquei, ele teve fins apenas de estudo para essa nossa aula a respeito de anamnese. Mas essa pergunta estaria completa se ela identificasse se vocês têm ou não alergia e qual é a alergia. Obviamente, para que isso seja levado aos cuidados dos profissionais que estão atuando com essas pessoas. Se tem problemas ortopédicos, identifiquem que problemas ortopédicos são esses. Que tipo de problema ortopédico? Ok? Identifica, é no joelho, é nas mãos, é nos dedos, é artrite, é artrose. Que problemas ortopédicos são esses? Problemas posturais? Identifica se tem ou não e quais são esses problemas. Uso de medicamento. Está fazendo uso de medicamento, lembrando sempre, uso de medicação de forma crônica, ok? Não é algo que está sendo realizado pontualmente. Eu já venho aí há 3 ou mais meses utilizando de uma medicação. É importante que o meu avaliador físico saiba dessa informação. Ok, pessoal? Então, uso de medicamento, sim ou não,
e qual medicamento no caso do sim. E aí nós temos as questões relacionadas à prática de atividade física. Vocês podem identificar se o aluno ele tem um histórico de sedentarismo nos últimos 12 meses. Eu chamo a atenção de vocês. Tem instrumentos e tem perguntas sobre medida da atividade física que só considera os últimos 7 dias. Por exemplo, o famoso questionário IPAC. Ele leva em consideração os últimos 7 dias da rotina de vida daquela pessoa. Então, uma pergunta como essa, vocês só podem considerar que o avaliado é sedentário ou é muito ativo pelos últimos 7 dias. A pergunta que eu levei para vocês é nos últimos 12 meses. Então, busquem sempre traçar um perfil mais ligado a um tempo mais longo da vida do avaliado. Por exemplo, se vocês me dizem que nos últimos 12 meses vocês são ativos fisicamente, essa informação é importante e que eu vou levar para a minha elaboração de programa de exercício físico. Ok? Tentar identificar o esporte ou a prática de exercício favorita. Vocês acham isso importante? Vocês acham que se vocês buscassem um profissional de educação física para que ele treinasse de forma personalizada vocês para alcançarem determinados objetivos e eles passassem para vocês jogarem ou praticarem determinado esporte que vocês não gostam, o que é que vocês acham que isso ia acontecer? Será que vocês iam se aplicar mais dentro desse programa e dentro dessa oferta que está sendo dada pelo profissional? Ou vocês iriam ficar desinteressados, iriam faltar nos treinos? Então, identificar o tipo de modalidade ou de exercício que a pessoa tem alguma afinidade também é muito importante dentro desse processo. O tempo que essa pessoa gasta com redes sociais, com atividades laborais, como assistir TV, como mexer no computador, como utilizar o celular, o smartphone, é importante para que a gente tenha um panorama geral de quanto essa pessoa é ativa ou não no seu tempo e nas suas ocupações diárias. E aí nós temos, de maneira geral, questões relacionadas à alimentação. Nós não somos profissionais da nutrição para prescrever dietas, mas nós podemos identificar, sim, características alimentares para que a gente possa tornar eficiente a nossa prescrição de exercícios físicos. Acredito que vocês estejam entendendo essa proposta que eu trago. Outras questões relacionadas com a parte de comportamentos preventivos e com a parte social da vida do avaliado e dos relacionamentos sociais. Então, de maneira geral, de posse das informações da anamnese, vocês irão estudar o caso daquela pessoa. Ou seja, o aluno ou aluna que está naquele momento com vocês, enquanto avaliadores, vocês irão estudar o conjunto de informações que formam a anamnese e, a partir daí, vocês irão elaborar de uma maneira segura e eficiente um programa de exercício físico ou de educação física que possa incorporar todas essas características que foram avaliadas e estudadas na anamnese para que vocês possam fazer e promover o melhor serviço possível. Então, percebam a importância. Eu poderia montar um caso para esse exemplo. Eu peguei alguém da turma que preencheu o formulário e eu vou estudar o caso dessa pessoa antes que eu faça qualquer trabalho de prescrição de exercício físico com ela. Então, por exemplo, peguei alguém do gênero masculino, com 35 anos, que se autodeclarou branca, estudante, com histórico de doenças que envolve o desequilíbrio de triglicerídeo e colesterol, ou seja, dislipidemias, que tem casos na família de doenças cardiovasculares, de hipertensão arterial, de diabetes mellitus e algum tipo de câncer. Esse mesmo caso, ele alegou
que tem alergia. Eu desconheço essa alergia, então eu preciso identificar para trabalhar de forma segura. Preciso identificar também algum problema ortopédico que foi referido e essa pessoa disse que não faz uso de medicamento. E aí a gente continua. Essa pessoa, nos últimos 12 meses, ela é fisicamente ativa, ela prefere esportes que envolvem atividades de academia e de bicicleta, e no tempo diário dela, ela gasta um tempo superior a 4 horas com o uso de smartphone, com redes sociais. Percebam as informações se interrelacionando e ganhando uma forma importante para o profissional avaliador. Entender e conhecer aquele avaliado como pessoa e todas as informações que fazem parte da sua vida até aquele presente momento. A gente vai além. A gente identifica o número de refeições. Essa pessoa diz que faz entre 3 e 4 refeições, que tem uma ingestão de água de 1 a 2 litros. A informação de ingestão de água é importante. Digamos que essa pessoa tivesse dito que tem uma ingestão inferior a 1 litro de água diário. É uma informação importante que vai gerar uma discussão e vai gerar informações entre um avaliador e um avaliado. E vai também ajustar o tipo de exercício físico, a duração, a intensidade, o intervalo de recuperação. Tudo isso vai estar relacionado com as informações da anamnese. Essa pessoa, esse caso que estamos tratando, nos hábitos alimentares, às vezes ele tem uma ingestão adequada de frutas e verduras e às vezes ele evita consumo de alimentos gordurosos. Digamos que essa pessoa tivesse uma avaliação antropométrica apontando para a obesidade. Então, a informação do consumo de gorduras já estaria relacionado também com esse diagnóstico da classificação do estado nutricional. Então, percebam a importância do avaliador e tendo conhecimento do seu avaliado e cruzando as informações da anamnese com outras medidas e testes que serão realizadas no processo de avaliação física. Ok? Então, eu fiz para vocês, eu deixei como última projeção, fica esse estudo de caso da anamnese, para que vocês entendam que aquilo que vocês fizeram, o preenchimento do formulário da anamnese, ele vai trazer esse conjunto de informações que vai dar ao profissional a possibilidade de conhecer a história de vida daquela pessoa. Então, eu finalizo essa aula, o conteúdo de anamnese,